Histórias que ensinam têm como objetivo causar reflexões para mostrar o quão é importante conhecer a história do outro. Conhecendo histórias, nós eliminamos preconceitos, reduzimos os conflitos. Ser feliz nesse mundo não é seguir o que os outros sonham, é seguir o que faz sentido para você, dentro do seu coração. Se inscreva no canal e acompanhe conosco essa temporada de entrevistas que terá uma entrevista por semana. Estou aqui com o Márcio, reencontrando depois de uns bons anos, foi em 2003, né? Sim. Como aluno lá na SPM. Acompanha a trajetória do Márcio há bastante tempo, é um jovem talento. Eu diria que eu, como professor e como consultor também, falo que você é uma das joias que eu encontrei no caminho, cara. Então, uma das pessoas que eu fiz questão de acompanhar a carreira, e eu acho que você tem um mindset diferente para mudar, para fazer o ambiente corporativo funcionar de uma forma mais produtiva. Você se mostrava naquele momento da seu início de carreira já como um talento, e observando que você, esse garoto vai longe, pelas contribuições, pela atenção, pelo seu interesse. Eu acho que a empresa que você está hoje, ela é privilegiada, por ter você no quadro. E o seu time, eu tenho certeza que você forma um time de uma forma bastante diferenciada, como já formava lá. Então, a gente vai observando os talentos com algumas características e algumas dessas coisas foram muito fortes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, mas começando assim, com família, como que a sua formação familiar e o que aconteceu durante a sua infância que marcou, o Márcio para ser quem ele é hoje. Legal. Bom, obrigado pelo convite, lisonjeado com todas as palavras. Bom, minha família é família que eu considero tradicional, né? Eu tenho meus pais separados desde pequeno, tradicional na formação, eu digo, eu tenho um irmão, mas meus pais sempre me inspiraram muito, acho que pelas decisões que foram tomadas e a forma como eles conduziram a nossa educação, né? Os valores, um dos pilares principais nossos é a educação. Então, sempre a prioridade da casa foi o investimento em educação, e que permeava tudo, né? Não só a capacitação escolar, mas também a cultura, a sociabilização. E eu acho que meu pai sempre pensava, o estímulo que ele sempre jogou para mim foi por estar sempre no mundo corporativo. Meu pai foi do mercado financeiro por mais de 35 anos, então eu dentro de casa tinha essas regras muito claras do que me seria cobrado. Então, meu pai apostava na educação como uma formação, como uma adequação já para me preparar no que eu precisaria na minha vida profissional, né? Em relação acho que tem aprendizados bacanas, principalmente para as minhas escolhas profissionais. Eu, desde pequeno, o que sempre falavam para mim você é muito criativo, muito comunicativo. Então isso ficava muito na minha cabeça, e eu sempre gostei muito de idioma. Né? Então, desde pequeno, meu pai, na época, eu lembro uma coisa marcante, né? Ele comprou o que, né, hoje seria a Siri, ou seria o Google Translator, né? Era como se fosse uma HP, uma calculadora, que você digitava e ela falava para você a palavra. Porque naquela época, com essa questão de cultura, de viajar, quando a gente viajava, meu pai não tinha fluência do idioma, então ele levava isso. Né? O que hoje vira meme na internet para você colocar, né? Falar pro vendedor, e aplicativo hoje, naquela época já tinha. Então, essa coisa de desbravar, de me colocar em desafio do desconhecido, que eu acho que meu pai me preparava, né? Eu perguntava muito como era a rotina dele no trabalho. Ele falava, não tem rotina, a gente chega lá, é um leão por dia, né? E aí, voltando para a minha realidade, o que me marcou foi, na minha adolescência, eu estava em um colégio, e sempre com muitas boas notas, sempre fui muito bom aluno, mas eu sentia falta de algo mais, né? Então isso em 96, durante o ginásio, eu pedi para os meus pais que eu queria fazer um intercâmbio. Legal. Eu lembro que na minha escola, ninguém, você é louco, você vai ficar meses fora, né? Você nem sabe falar inglês, e essa coisa me motivava.
né? E acho que meu pai também trabalhava em multinacionais, e ele falava muito sobre como as empresas estavam ficando globais e como a comunicação ela precisava ser global. Então eu também fui a todos esses inputs, né? Eu acho que eu sempre também fui muito curioso. Então foi me incentivando, me estimulando a ir buscar. E aí com 14 anos eu fiz um intercâmbio em casa de família. Foi acho que o grande start de querer me desafiar em empresas, em tirar as coisas do status quo, me tirar do status quo. Foi uma experiência bacana. Até hoje eu falo com a minha família. E que cidade que é? Em Bradenton, no sul da Flórida. Uau, legal. Eu fiquei lá, estudei, fiquei com eles, acompanhei o crescimento dos meus host brothers, né, que ficaram comigo. Eles acompanharam o crescimento da minha família. E naquela época a gente se escrevia carta e mandava e-mail que demorava 15, 20 dias, né? Então hoje a gente se conversa por WhatsApp e as distâncias encurtaram, mas eu vi o quão saudável foi para mim. Hoje até no trabalho, quando eu falo com um americano, quando eu falo com um alemão, a importância da adequação é muito importante. Então acho que o que me marcou na infância foi essa curiosidade estimulada pelos meus pais, e eu tenho ações tangíveis mesmo, não ficar curioso pelo curioso, mas já moldando um pouco para onde eu queria ir. Márcio, você tem uma questão você acredita que essa questão da curiosidade, desse processo, né, criativo, você é jovem, sim, mas você acredita que isso te deixa mais jovem? Olha, eu tenho um exemplo dentro de casa, tá? A minha forma de pensar é que a juventude não está na idade. Né? Eu realmente não acredito nisso. Acho que a juventude está no contexto e você em querer ter essa curiosidade, em você pensar que o aprendizado ele acontece até o dia do teu nascimento até o fim. Então essa renovação para mim é a juventude. Muito bem. Fala sobre os seus desejos aí, você já comentou um pouquinho da juventude e também comentou essa questão desse intercâmbio. Depois você vai para a faculdade, obviamente. Qual que foi a sua formação, né? E por que você abraçou essa área de marketing, né? Porque isso eu já sei, né? Sim. Foi onde eu te conheci. Né? O que te levou a tomar essa decisão? Bom, eu tinha certeza que eu ia ser diplomata. Por essas questões das relações internacionais, do uso do idioma. Eu tinha certeza que ia morar de tempos em tempos em alguns países. Mas isso foi caindo ao longo do tempo. Eu acho que quando no momento do colegial, do ensino médio, eu estudei no Bandeirantes, que traz uma formação muito pautada nas carreiras, né? Naquela época, apesar do lado humanizado, eu comecei a ter muito contato com ex-alunos, né, das faculdades. Minha cunhada começou na SPM antes de mim, e eu comecei muito mais a me apaixonar pela SPM do que pelo curso, né? Foi essa a minha virada pela faculdade. Mas aí ao longo do processo eu entendi um pouco mais sobre publicidade, sobre os ramos, como isso estava se transformando também, e abrir um leque de coisas que não era só agência de publicidade. Porque lembrando que o input dentro de casa era do mundo corporativo, né? Então eu falei, vou trabalhar em agência. Eu tinha essa dualidade dentro de mim também. Então eu entrei na SPM, fiz publicidade, né, comunicação social, e aí comecei a dar ênfase mais para marcas e produtos, que me levou para um universo mais do outro lado, sendo cliente, né, construção de marca, construção de negócios, e trago isso comigo até hoje, olhar para o comportamento do consumidor, que é isso que me inspira, né, o que são essas mudanças. Mas eu sentia também falta, avançando um pouco na carreira, desse olhar mais para o negócio. Apesar de eu ter a parte de comunicação já ser nata, né? Desde criança você é criativo, você se comunica bem, mas tinha a questão de como gerar negócio com isso que eu sabia fazer bem. Então eu acabei complementando meus estudos com um MBA em gestão de negócios, para entender que no futuro, ali eu já vislumbrava, com 20 e poucos anos, meu sonho ia ser presidente de empresa, né? Hoje em dia, se for consequência do meu trabalho, falando em propósito um pouco, legal. Mas não é uma coisa que a qualquer custo, como eu pensava lá atrás, eu ia atrás. Tem uma coisa aí, acho que vale, né? E a gente olhando, né, coisas que permanecem com pessoas ao longo do tempo. Então essa questão do ser criativo e tal, e o olhar que eu tive durante o período que eu tive convivência com você numa sala de aula, e a SPM é apaixonante mesmo, né? Aquele ambiente é apaixonante.
de falar assim, esse garoto tem potencial para ser presidente. Se ele vai ser ou não, pode ser uma escolha dele, mas ele tem potencial para ser. E uma das coisas que me chamou muita atenção, eu gostaria que você compartilhasse, Márcio, eu lembro que você falou de uma passagem que você teve na Disney, né? Então, o quanto isso, né, foi marcante para você, foi impactante, porque eu acho que isso é uma coisa que você vinha construindo de forma consciente ou inconsciente, que te trouxe até aqui. Com essa coisa da curiosidade, eu sempre busco coisas diferentes, né? Essa é uma característica minha de roteiro, de querer conhecer lugares novos, de experiências novas em trabalho, diferentes indústrias, né? Já passei pela alimentícia, já passei por saúde, agora com automóveis. E eu acho que na época, passado o intercâmbio, na época de faculdade, eu falei, o que eu vou fazer de diferente, né? E eu hoje tenho uma máxima para mim que é assim, toda experiência é válida. E eu só consigo efetivamente amadurecer o aprendizado dela depois que isso passa, as minhas fichas vão caindo, né? Na época, na hora que eu decido, não sei muito bem por que eu estou fazendo aquilo, mas eu estou dentro. E a Disney foi uma passagem muito importante, pessoalmente, acho que nessa construção do mundo globalizado. Então, uma experiência de 3 meses. Eu trabalhei nos parques da Disney, trabalhei como gari, né? Então, uma coisa diferente do que eu faço aqui, me expondo, me desafiando. O grande aprendizado que eu tive é de relação com as pessoas. Então, o quanto aqui no Brasil, eu sendo gari da Disney, eu era invisível. As pessoas passavam por mim, não tinha um good morning, não tinha um good evening, né? Eu fiquei projetando isso como acontece para quem é gari fora daquele ambiente, né? Então foi bom para eu aprender um pouco mais das relações, como eu estava lidando com as relações. Isso me ajudou muito, né? Hoje, da Aninha que cede o café aqui pra gente, até o Johannes, que é o nosso presidente, elas são com pessoas, elas não são com cargos, nem com posições, nem com poderes. E a outra coisa é com essa relação cultural com pessoas do restante do mundo, né? Para mim foi muito enriquecedor. Eu morei só com brasileiro, né? Fui construindo as relações com outras pessoas além da América Latina, que eu falo hoje também, né? Que se tornaram grandes colegas e grandes amigos. Mas mais do que isso, profissionalmente, que naquela época eu não tinha talvez a maturidade para entender, mas a Disney é uma grande empresa de experiência, é um grande entretenimento. Então hoje eu estou falando de um mercado onde eu trabalho, que é o mercado de luxo, que é um cliente que quer experiência, né? Os millennials estão se transformando também para querer experiências, e a Disney tem uma riqueza em relação a isso, que você vai para lá, você pode tomar chuva o dia inteiro, pegar filas de 3 horas, parar o carro longe, tem que pegar o trenzinho, você volta para cá falando quando que eu vou pegar a próxima, fazer 10 parcelas Então isso é você conseguir encantar, né? Então eu tento fazer, eu como pessoa, nas minhas relações, que a experiência seja boa, e pensando no negócio. Esses foram os 2 grandes aprendizados da passagem por Disney. Você traz uma coisa, né, que eu vejo como um ponto fundamental, que é assim, nem sempre a experiência vai dar. Você vai ter a percepção da experiência quando ela acontece, né? Então, ao longo do tempo, você vai ver quanto que isso pode fazer diferença. Muito. E que bacana de você ter se permitido a viver essa experiência e utilizado hoje, porque você era um ser invisível, onde estava todo mundo se divertindo, né? Naquele ambiente fantástico, mas como é ruim ser invisível nesse mundo, né? E quanta gente talentosa está fazendo a coisa acontecer ali, e às vezes alguns executivos não dão atenção para esse processo. Sim, se sentir invisível para mim eu comparo com a morte. Você está morto, você não tem vida. Então, a pior coisa se você tiver um inimigo e quiser deixá-lo invisível, ignore, porque se sentir invisível é matar a pessoa. Dessa trajetória de uns bons anos aí, Márcio, você teve algum momento que foi o momento mais difícil que você viveu na carreira? Se você que você pode compartilhar? Porque eu lembro que numa das suas trajetórias, eu te acompanho, você foi morar em Curitiba, você abriu mão dos seus familiares aqui, né? E como que, não sei se esse foi um momento difícil, mas que momento foi esse? Compartilha com a gente. Sim. Eu acho que teve todos os momentos para mim, eu tento lidar através das experiências que eu tive, que eu sei que vai cair a ficha lá na frente, eu vou tirar aprendizado, né? Não que tudo que aconteça eu acho excelente, mas eu acho que teve alguns momentos marcantes.
primeiro deles, acho que foi a decisão de entrar num processo de trainee. Né? Eu era formado em publicidade, em marketing, em produto e comunicação, mas eu trabalhava com planejamento estratégico. Então isso era um incômodo que me fazia querer mudar. Né? E como eu já estava há quase 3 anos trabalhando na área, eu falei, preciso mudar a chave. A saída era o programa de trainee. Né? E aí me inscrevi em alguns processos e passei a trabalhar hoje que é a Mondelez, em Curitiba. Tive que abrir mão de muitos projetos, muitos sonhos, e foi extremamente desgastante. Porque eu estava hoje com a minha atual esposa, já namorávamos naquela época, e eu vinha todo final de semana para cá. Então eu abri mão de reserva financeira, que eu deveria ter feito naquela época, ter começado a minha consciência de guardar dinheiro. Eu abri mão de saúde mesmo, porque é desgastante, mesmo jovem, eu pegava ônibus para vir de Curitiba para cá, final de semana sim, final de semana não, passar a madrugada no ônibus, chegar lá em Curitiba e ir direto para o trabalho. A distância da família, eu sou extremamente apegado à minha família, então a distância para mim, emocionalmente, ela me abala. Né? Então acho que esse foi um momento de... não foi de dificuldade, mas foi onde eu vejo que eu fui testado como ser humano em diversas áreas. Né? Fora isso, acho que ao longo da carreira profissional, desafios de relações com as pessoas, porque você está em empresa, seus gestores mudam, as pessoas com quem você trabalha mudam, cada um se comunica de um jeito, você tem um botãozinho que você aperta que motiva um, que desmotiva o outro. Acho que altos e baixos também de você estar na sua carreira profissional lá em cima, né, todo mundo te elogiando, você entregando muitos bons resultados, não se sentindo invisível, né, e sendo valorizado por aquilo. Em alguns momentos as corporações mudam, os planejamentos estratégicos mudam, a sua posição deixa de gerar tanto valor quanto para gestões que estavam. Então você tem que se reinventar, né? E nós de marketing e publicidade, olhando para o mercado que também se acelera, eu acho que dos últimos 5 anos, eu tive que me reinventar muito. Né? Até fiz um post recentemente do papel do CMO, dos profissionais de marketing. Deixou de ser cobrado pela comunicação, pela criatividade. Né? Agora nós estamos entrando na área dos dados. Eu não tenho informação nada em relação à ciência de dados, e como é que isso vai entrar na minha carreira e na minha vida. Então acho que esse desafio constante que está acontecendo são marcos importantes para me reinventar. Propósito de vida, eu sempre penso o que com 90 anos, bem velhinho, eu quero olhar para trás e quero ter vivido. Né? Eu acho que, primeiro de tudo, o propósito de vida é a realização pessoal. Passa por isso, profissionais, né, como eu disse, altos e baixos, o mercado vai mudar, mas assim, o que motiva, o que me faz acordar todo dia é pensar no futuro das minhas filhas. É isso que... e aí você vai casando todas as suas decisões, né? Estou hoje numa empresa automotiva porque o desafio eu não sei se minha filha vai tirar CNH. O tesão que eu tive de fazer 18 anos e tirar uma CNH, talvez as minhas filhas não tenham. Então, como é que a gente se desafia a mudar o status quo de uma montadora, com serviços, entendendo o mercado lá de fora? A primeira coisa, acho que a motivação é família. Né? Bacana. A segunda coisa, eu acho que é ter uma condição cada vez mais confortável e entender o que é confortável para mim. Né? Que não está relacionado com dinheiro, que está relacionado muitas vezes com a forma como eu lido em casa com as coisas, com os problemas, né? De ficar confortável e deixar as relações cada vez mais sólidas com as minhas filhas, com a minha esposa, com os meus pais. Né? Passa também por experiências. Eu acho que eu quero chegar aos 90 anos e ter feito muito check de vivências, de lugares, acho que algumas eu já até fiz, né? Mas olhando para trás, com 14 anos, o intercâmbio que eu fui fazer, hoje eu olho para trás e me achei muito corajoso em ter feito aquilo. A experiência da Disney, corajosa, ter mudado por diversos segmentos, corajoso. Então, eu acho que essa coragem é um propósito de vida também, de eu conseguir ter decisões corajosas, bancar, porque lá na frente vão ter aprendizados para isso. Teve algum momento de bastante superação, né, na sua trajetória de vida, de carreira ou de vida que você possa compartilhar com nós aqui, e quanto isso te ensinou? Legal. Superação, vida profissional, acho que um leão a cada dia, todo dia, então a gente podia ficar horas falando aqui, mas profissional, pessoal, acho que teve o falecimento da minha avó, né? Foi uma fase, eu nunca tinha perdido alguém com uma convivência tão próxima, com um carinho tão próximo. Ela era uma das pessoas que tinha esse aconselhamento todo que a gente falou aqui, né? Tinha um carinho, era uma pessoa bem para frente para a idade que ela tinha, então também me incentivava com a questão do intercâmbio. Então,
Foi tudo muito rápido, ela sofreu de um câncer, né? Eu estava num momento feliz de vida, né? Morando em Curitiba, depois voltei de Curitiba e nessa transição de vida profissional acontece o falecimento dela. Para mim foi difícil superar, mas eu aprendi a lidar com perdas de uma forma geral. Seja ela familiar, seja bem, seja qualquer tipo de perda. Esse acho que é o grande aprendizado, viver o hoje, por isso que eu acho que eu vejo as experiências, vai passar na frente, hoje é a Disney, hoje é o intercâmbio, hoje é essa mudança de emprego, hoje é casar, hoje é viajar com a família, eu faço, porque legal. Isso me motiva a ir pra frente, porque não volta. Uma coisa muito importante, primeiro eu tive sorte, eu acho que eu me considero que eu tive sorte. Tive sorte no ambiente acadêmico de ter aconselhamentos importantes, né? Tive sorte em carreiras com gestores que me aconselharam, que eram menos chefes e mais líderes e que também me incentivaram. Mas eu acho que eu poderia, se eu falar de conselho, se isso não tivesse acontecido para mim, eu tivesse alguém falar, procure isso. Então assim, procure, que está com dúvida, estou com incertezas, eu acho que buscar e dialogar, seja em casa, se você não tem em casa, esse aconselhamento que você está buscando na faculdade, na escola, com amigos, com pais de amigos, sempre tem alguém. Então acho que essa é a primeira coisa, buscar. Segunda, eu acho que a maturidade, ela traz para você confiança. É isso. Então acho que assim, meu conselho seria dialogue. Legal. Né? Tudo bem, tem as ferramentas, tem o WhatsApp, tem o e-mail, mas assim, nada substitui, porque nós somos humanos. Para mim é muito mais fácil. Eu estava conversando inclusive com uma pessoa aqui hoje internamente. É muito mais acolhedor profissionalmente você receber um e-mail de um assunto que você já está sabendo do que você receber aquela bomba e falar, mais um pedindo uma coisa. Né? Então isso passa por construção de relação. E eu acho que as novas gerações precisam entender que a saída está na construção de relação. Para mim a inspiração para quem está começando é isso.